F. Scott Fitzgerald. Eu tenho um problema com esse cara. Não gostei de Grande Gatsby. Quando eu começo a ler um autor por um livro que eu não gostei, sempre me dá algum tipo de tremelique. Como é o cara que a Lorene, que é uma grande amiga minha, adora e tem veneração, assim como eu tenho pelo Caio Fernando Abreu, eu falei, tudo bem, Kozak, você deu 50% de desconto, eu vou aceitar isso como o destino me falando pra ler o Fitzgerald. Eu li, então, Este Lado do Paraíso. Este Lado do Paraíso é, se eu não me engano, o segundo livro dele. Foi lançado em março de 1920. Vamos ver. Foi o segundo livro dele, eu acho. Primeiro livro dele. Primeiro romance dele, né? Ele conta a história do Amory Blaine. O Amory Blaine é um intelectual, assim, de meia tigela, eu diria. Ele tem uma veneração pelo próprio ego que não cabe em palavras. O Amory é um cara superficial, assim, superficial em todos os sentidos. Não só no que ele parece ser, mas também na cabeça dele. Ele é extremamente ordinário. Ele não tem nada demais a não ser a sua inteligência incrível e, meu Deus. O Amory tem uns preceitos meio idiotas de que as pessoas precisam se enquadrar em determinados padrões, esse tipo de coisa que eu detesto, vocês devem ter percebido. Ele quer entrar de qualquer jeito nos melhores lugares, ele quer ser sempre o mais prestigiado, ele quer ter honra, ele quer ter dignidade, ele quer ser adorado pelas pessoas o tempo todo, ele quer que as pessoas lambam o nariz dele e falem, olha como você é incrível, sua genialidade é imbatível, e meu Deus. O Emory é realmente superficial a este ponto. Acontece que à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando cada vez mais superficial. Quando ele é uma criança, ele quer ser o melhor da sala. Quando ele é um adolescente, ele quer ser o primeiro da turminha a pegar menininhas. E quando ele cresce, ele quer ir pra Princeton. Ele não quer ir pra Princeton, mas acaba indo pra Princeton. E quando ele vai pra Princeton, ele quer ser o cara mais incrível do clube que ele consegue entrar. Ele tá sempre ali, ele quer sempre ser o cara mais incrível de todos os lugares onde ele tá. Porque ele é superficial a esse ponto. Acontece que o Emory, além de toda essa superficialidade, assim, ele não se enquadra muito bem nesses padrões que existem. Por quê? Porque ele não lê a literatura que todos leem, ele não escreve a poesia que todos escrevem. E ele não tem a grana que todos têm. Ele não é pobre, claro que não. Senão ele não estaria inserido nesses títulos, né? Nesses cursos todos. Mas de qualquer forma, ele não tem tanta grana assim. Então, pra ele tem que ter um esforço a mais. Ele tem que ser sempre mais do que seria necessário ser pra ser alguém incrível. Então ele precisa se esforçar pra caramba pra não ser só mais um carinha que existe por ali. À medida que o Fitzgerald vai escrevendo a história do Amory, a gente vai entrando no crescimento dele, em como ele vai encarando o fato de que ele quer ser incrível o tempo inteiro e, meu Deus. Nossa, eu acabei de ver que a minha cara tá branca. Isso não é maquiagem, tá, gente? É que tem uma luz ali, daí fica branco aqui e não fica branco aqui. Eu sou... Enfim. Isso não é a minha maquiagem. Enfim, o Emory Blaine vai crescendo e a gente vai acompanhando a vida dele. E a gente vai vendo as escolhas que ele faz o tempo todo e como ele escolhe sempre estar prestigiado. E como... Eu acho que ele nunca leu Jane Eyre. Gente, alguém tinha que ter dado Jane Eyre pra esse cara. Sério, alguém precisava ter dado Jane Eyre pro Emory Blaine. Ele lê muita coisa, ele lê Tolstói, ele cita Tolstói o tempo todo. Ele lê muita poesia, ele escreve poesia. E ele também acha que ele é incrível demais pra se apaixonar pelas pessoas ou alguma coisa assim. Ele não quer ter esse tipo de relacionamento porque ele é muito incrível pra isso. Ele não se rebaixaria a esse nível. Enfim, conta a história dele. É como se fosse aquele livro de Dickens, que ele conta a história inteira do cara. Que é desde o bebezinho, enfim. Também conta. Só que Este Lado do Paraíso não é tão cansativo quanto um livro de 800 páginas do Dickens. Porque tem menos de 400, tem 401 páginas, tem mais de 400 páginas. Mas eu li em 4 dias. E eu não gosto muito de livros grandes, então vocês tiram por aí. É muito legal, é muito bem escrito, dá de 359 a 0 no Grande Gatsby.
Eu não gosto do Grande Gatsby, então por isso eu dei 0 pontos pra ele. Mas de qualquer forma, é incrível. Eu dei boas risadas com esse livro, porque ele é tão absurdo que você fica, não. E à medida que o Amory vai crescendo, você vai acompanhando como as pessoas mudam e como a vida e as ocasiões que a vida traz. E todas essas coisas meio bizarras que acontecem quando você quer se aparecer demais. Podem mudar uma pessoa, podem mudar até uma pessoa como o Amory Blaine. Adendo a Kozak ainda tá em promoção, pessoas. Comprem esse livro, vale a pena. E eu tava preocupada, né? Porque, tipo, a lombada já chegou toda marcada. Mas aí eu descobri que a Kozak é uma editora melhor do que eu imaginei. A marcação da lombada, na verdade, fica mais marcada ainda. Então dá a impressão de que é do livro. Isso aqui, depois de ler 400 páginas, ficou dessa forma. Mas é exatamente como tava quando chegou. Então, quando você vai abrindo o livro, ele marca. Mas ele marca exatamente onde já estava marcado. Então não fica estragado. Estragado, tá certo. É. Enfim, eu recomendo muito esse livro, eu gostei pra caramba. É divertido de ler, é rápido de ler. É rápido de ler, acreditem. Tem 400 páginas, mas mesmo assim é rápido de ler. É a linguagem do Fitzgerald, então é super fluido, é divertido, é engraçado, é reflexivo. O final dessa história, eu terminei de ler há 5 minutos, mas eu parei pra sentar pra escrever, e aí eu escrevi um monte de coisa já, enfim. É legal você parar pra pensar nas escolhas que você faz, no quanto você fica competitivo, enquanto você é tão egoísta que sai um livro desses. A Lorene me falou que é como se fosse a autobiografia do Fitzgerald pré-Zelda, né? E, enfim. Aqui no fim, pra não ficar só nas palavras de uma amiga, né? Aqui no fim tem uma mini biografia, né? Tipo, aquele sobre o autor, mas um pouco mais recheado do que o comum, né? E aí fala, tem uma breve descrição da vida do Fitzgerald. E se você vai seguindo, você vê que é exatamente igual à vida do Amory. Só que a vida do Amory é um pouco mais descrita e um pouco mais desgracenta, eu acho. Mas de qualquer forma, leiam esse livro. É muito bacana, muito legal, muito bem escrito e vale muito a pena. E é isso aí. Beijo, gente, e até mais.